Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje vamos falar sobre Revolve. Eu quero explicar a respeito do Revolve, o que é Revolve. Revolve é uma das ferramentas ou opções que nós temos aqui no OnShape, não só OnShape, mas também outras, outras plataformas de software que nos permite criar, neste caso aqui, desenhos em 3D. Vamos lá, o Revolve, diferentemente do Extrude, o Revolve permite-nos criar apenas peças, neste caso cilíndricas, okay? Peças cilíndricas. Nós não temos como criar, por exemplo, uma peça quadrada aqui no Revolve, diferentemente do Extrude. Okay? No Revolve vamos criar peças cilíndricas. E quando eu digo peças cilíndricas, não quer dizer que no final da criação do produto, o produto final vai ser cilíndrico. Não, não é sempre o produto final vai ser cilíndrico. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, aqui a base do Revolve é criar peças cilíndricas. E enquanto que no Extrude nós teríamos que criar, por exemplo, uma peça cilíndrica uma a uma, né? Por exemplo, vocês conseguem ver que esta parte aqui é diferente com essa e essa parte também é diferente com essa. E os diâmetros são completamente diferentes. Nós temos que criar uma peça e indo juntando até que a gente tenha algo similar a isto, usando o Extrude. Mas aqui no Revolve nós criamos de uma só vez, sem termos que criar uma a uma, tá bem? E é basicamente isso. Quando eu falo cilíndricas, falo no sentido de cada elemento, ou seja, este elemento, diria que essa parte, o elemento, seria uma peça cilíndrica, esta aqui também seria, essa, esta, e assim sucessivamente, tá bem? Então, essa aqui é a ideia do Revolve, tá bem? No final das contas, a peça no final pode não ser cilíndrica, mas a ideia é que os elementos, né, sejam assim cilíndricos, tá bem? Então essa aqui é a ideia central. Pronto, vamos lá. Outro ponto que eu quero aqui deixar é o seguinte. Quando nós tratamos do Revolve, o que acontece? Nós criamos peças cilíndricas, né? A partir, neste caso, de um sketch, obviamente. Porém, eu vou abrir aqui o sketch para que vocês possam ver. Nós criamos peças cilíndricas que correspondem a uma, neste caso, simetria, neste caso, radial. O que é uma simetria radial? Estou a ser técnico aqui um bocadinho, mas isso é importante para que vocês possam saber, só para ter informação. O que é uma simetria radial? A simetria, vamos uma simetria bilateral. Simetria bilateral é, por exemplo, eu tenho este sketch, essa parte aqui, né? E da mesma forma que eu tenho esta parte aqui, essa parte pintada aqui, esse desenho, eu tenho, digamos que aqui vamos dizer que aqui é 1. Eu tenho aqui como 2, copiado, assim como está aqui. Vou dar aqui só um exemplo. Eu tenho uma coisa assim, também, tenho um gêmeo desse lado, similar, né? Se eu estou a dar aqui um exemplo. Tenho um gêmeo similar, assim como está aqui, né? Uma coisa assim, tá? Só estou a dar um exemplo. Uma coisa assim, similar, tá bem? Isso aqui seria a simetria, neste caso, lateral, né? Eu tenho, vamos lá, tamanho e posição idêntico, né? A uma outra parte, a um elemento. Seria mais ou menos assim, não necessariamente igual, mas seria exatamente com as medidas, tudo igual de posições, exatamente assim. Isso seria simetria, neste caso, lateral. Um é igual com o do outro lado.
Essa aqui é a ideia. Mas no revolve nós tratamos de simetria, neste caso radial. O que seria uma simetria radial? Isso aqui só é um conceitos, né? Para vocês terem mais ou menos noção, saber o que estão a fazer, né? Se quiserem, podem passar essa aula, mas eu acredito que seja importante. Vocês pode ser importante. Ter conhecimento é bom. Quando falamos de simetria, neste caso radial, estamos a dizer que, vamos lá dar aqui um exemplo. Simetria radial. Não tenho uma peça, essa parte aqui, essa peça, essa parte, né? Que eu posso, neste caso, copiar essa peça em vários ângulos. Quando eu consigo copiar essa peça em vários ângulos, eu posso ter, aqui eu tenho simetria, neste caso, radial. É simetria ser igual, na mesma posição, na mesma medida, né? Ser simétrico é ser igual, na mesma medida, na mesma posição, de forma, né? Radial, né? Em vários ângulos. Então, isso aqui é que seria simetria radial. Então, simetria lateral seria ter a mesma posição, né? A cópia de um elemento na mesma posição, com a mesma medida, mas para um outro lado. Quando aqui não se trata de lado, mas se trata de ângulo. Aqui outro ângulo, aqui outro ângulo, aqui outro ângulo, né? Que pode ser 30 graus, aqui 45 graus, assim sucessivamente, tá bem? Voltando à aula, aqui, nossa aula, quando nós tratamos do revolve, nós tratamos de simetria, neste caso radial. O que isso quer dizer? Quer dizer que, eu vou tentar aqui vos mostrar, quer dizer que nós criamos apenas um sketch, que na qual esse sketch, né, que nós criamos aqui, vamos criar uma função, vamos criar, neste caso, cliquei no lugar errado, um momento aí, pronto. Nós estamos a criar aqui um sketch, né? Criamos um sketch. O que eu estou a tentar dizer é que... Ai, o que está a acontecer? É isso, está aqui. Nós criamos aqui um sketch, mas esse sketch, né, que nós criamos, deixa-me só fazer isso, deixa-me criar aqui. Nós, se vocês forem perceber aquele sketch, nós só fizemos isso. Tivemos mais ou menos uma coisa assim. Vou tentar imitar para vocês poderem ver. Uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim, né? Algo mais ou menos assim. E só foi esse sketch aqui que nós temos. Depois obtemos essa figura em 3D. Não sei se vocês conseguem ver. Vou voltar para que vocês consigam ver. Está aqui. Só foi isso. Foi através desse sketch que nós tivemos uma coisa assim. Uma coisa assim. Porque é isso por conta da simetria radial. O que significa? Significa que nós, através desse sketch, né? Através desse sketch aqui, nós fizemos com que este sketch se tornasse em 3D, mas não só nessa parte aqui. Não só nesta parte aqui. Não só nessa parte aqui que nós colocamos em sketch. Fizemos esse sketch, colocamos em 3D, mas fizemos com que ele fosse uma simetria radial, ou seja, o normal seria que esta parte daqui de baixo não aparecesse, só aparecesse a parte aqui de cima, né? Mas ele rotacionou a figura de modo que tenha 360 graus, né? 360 graus. Então, rotacionar a figura de modo que tenha 360 graus, ou seja, em outras palavras, eu teria uma coisa, eu teria apenas a metade, mas
Quando nós tratamos do Revolve, o que ele faz? Ele cria a figura em 360 graus. Okay? É outra palavra que eu estou a dizer. Ele cria cilindro. Né? Ele cria cilindros. Né? Ele cria cilindros. Razão pela qual chamamos de simetria radial. Isso aqui é só, tipo assim, conceitos básicos, tá bem? Mas se você não está a entender isto, não tem problema. Isso é só apenas um conceito básico, você pode me procurar para poder explicar melhor. Mas o importante não é só entender isto aqui, é a parte da prática. O que nós obtemos através disso, do Revolve? Essas são as peças que nós podemos obter através do Revolve. Está aqui uma peça dessa, aquela foi outra. Também temos esta peça aqui. Ou seja, seria completamente impossível obtermos esta peça por meio do Extrude. Nota como está essa peça. Olha, nota só como está a peça. Aqui temos aqui uma garrafa, né? Temos aqui uma garrafa. Vocês podem perceber também este diâmetro, diferente se calhar com esse diâmetro, com este, né? com este aqui, com este aqui. Então, isso tudo foi através de, né, o Revolve, né? E depois ele criou assim a peça. Nota só o sketch, por exemplo. O sketch é só apenas isso. É só apenas a metade. Mas ele estende até lá embaixo. Rotacionando, nesse caso aqui, a figura. Então é mais ou menos isso. Você só desenha uma vez, ele já te dá tudo completo. Tá bem? Até já um cilindro já completo. Se você já até quiser fazer um teste, tentem fazer uma coisa assim, né? E usarem o Extrude. Vão ver que vai ser completamente diferente. Vai ser como se fosse uma chapa. Né? E o Revolve não. Já rotacionou aqui a figura. Então é basicamente isso. Um outro exemplo está aqui. Não sei se vocês pegam neste caso. Eu é que fiz este biberão, ou garrafa, ou bebedouro, sei lá. Vocês conseguem ver essa garrafa aqui? Eu criei. Estava a criar para um projeto da Apple. Não, quem dera, não. É brincadeira. Está aqui o sketch. Não tem aqui o sketch. Será que está mal? Está aqui. O sketch é basicamente isso. Né? O sketch é basicamente isso. Pronto, então é basicamente isso que eu queria vos mostrar a respeito do Revolve. E vamos na prática, como é que isso funciona.